Olá pessoal, vamos retomar os nossos estudos sobre números inteiros. Nesta ocasião, vamos considerar potenciação de números inteiros. É bem possível que você já tenha estudado a potenciação de números naturais em anos anteriores. Ou seja, a elevado a n, a é a base, n é o expoente, indica que eu devo pegar a base e multiplicar por ela mesma. Quantas vezes? N vezes, sendo A um número natural e N maior que 1. Bem, nesta ocasião nós vamos estudar a potenciação de números inteiros. Inicialmente considere as seguintes situações. Quando eu tenho mais 1 elevado ao quadrado, o que isso significa? Significa mais 1 vezes mais 1. E é igual a mais 1. Menos 1 elevado ao quadrado, o que significa? Significa menos 1 vezes menos 1. Então aqui eu tenho um número par de sinais negativos, isso dá mais 1 vezes 1 dá 1. Então aqui também será igual a mais 1. Se fizermos mais 1 elevado a 4, veremos que também aqui será igual a mais 1. Menos 1 elevado a 4, conforme vimos, isso aqui representa menos 1 vezes menos 1, 4 vezes. Então eu vou ter um número negativo, multiplicando por ele mesmo, um número par de vezes. Quando isso acontece, o resultado é positivo. Mais 1 elevado a 6 também será igual a mais 1. E menos 1 elevado a 6, teremos novamente um número par, no caso 6, números negativos multiplicando. Isso quando acontece, quando a quantidade de sinais negativos é par, o resultado é positivo. Aqui também será mais 1. Quando eu tenho mais 1 elevado ao cubo, então é como se eu tivesse, então, aproveitando aqui, mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1 3 vezes. Isso também vai ser igual a mais 1. Se eu tiver menos 1 elevado ao cubo, nesse caso, eu tenho aqui menos 1 vezes menos 1. Então eu vou ter um número ímpar de números negativos, de sinais negativos. Quando isso acontece, o resultado é negativo. Isso será igual a menos 1. Mais 1 elevado a 5 será mais 1. Menos 1 elevado a 5 será menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 5 vezes. O resultado aqui será então menos 1, porque eu vou ter um número ímpar de sinais negativos. Mais 1 elevado a 7 será mais 1. Menos 1 elevado a 7, eu vou ter 7 números menos 1 multiplicando, número ímpar de sinais negativos. Isso vai dar um número negativo, menos 1. Ok?
Então, analisando aqui o item 2, aí na página 66, o que você pode notar nos casos em que o expoente é um número par? Sempre que o expoente é um número par. Sempre que o expoente é um número par, a potência é sempre um número inteiro positivo. Veja aqui, menos 1 elevado ao quadrado, mais um número positivo. Mais 1 elevado ao quadrado, mais um positivo. Expoente par aqui, 4, mais 1 elevado à quarta potência, positivo. Menos 1 elevado à quarta potência, mais um, também positivo. Mais 1 elevado à sexta potência, expoente par, resultado positivo. Menos 1 elevado à sexta potência, também resultado positivo. Então, sempre que o expoente for par, não importa se a base é positiva ou negativa, o resultado vai ser positivo, conforme nós vemos aqui. E o que acontece se o expoente for um número ímpar? Se o expoente for um número ímpar, então o sinal do resultado vai depender do sinal da base. Base positiva, sinal positivo. Sinal positivo. Base negativa, sinal negativo. Por exemplo, aqui eu tenho um expoente ímpar. A base é positiva, é resultado positivo. Aqui expoente ímpar, 3. A base é negativa, resultado negativo. Aqui, expoente ímpar, 5. Base negativa, resultado negativo. Aqui, expoente ímpar, 7. Base positiva, resultado positivo. Então, o sinal do resultado vai depender do sinal da base, se a base não for nula. Voltemos então para o livro. Quando nós tratamos da potenciação de números inteiros com expoente natural, sendo a base um número inteiro positivo ou negativo, nós temos então dois casos a considerar. Primeiro caso, se o expoente é um número par. Por exemplo, mais 2 elevado a 4. E mais 2 vezes mais 2, 4 vezes, dá mais 16. A potência é um número positivo. E menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. Como eu tenho aqui um número par de sinais negativos, vai dar um número positivo, mais 16 também. A potência é um número positivo. Esse fato sempre se repete, sempre que o expoente é um número par. Então, podemos chegar a essa conclusão. Quando o expoente for um número par, a potência sempre será um número inteiro positivo, mesmo que a base seja negativa. Mesmo que a base seja um número ímpar, por exemplo, negativo, mas se tiver um expoente par, o resultado será positivo. Muito bem, vamos analisar agora o segundo caso. O expoente é um número ímpar. Por exemplo, mais 2 elevado ao cubo. Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 dá mais 8. Observe que a base é positiva e o resultado tem o mesmo sinal da base. O resultado também foi positivo. Observe agora com menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O resultado é menos 8. Então, a potência tem o mesmo sinal da base. O resultado foi negativo e a base era negativa. Portanto, quando o expoente é ímpar, se a base for positiva, resultado positivo. Se a base for negativa, resultado negativo. Base positiva, resultado positivo. Este fato sempre se repete. Portanto,
Quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. É importante lembrarmos que todo número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo, sem exceção. Assim, lembrando, menos 8 elevado a 1 será igual a menos 8. Mais 5 elevado a 1 será igual a ele mesmo, mais 5. Sem exceção, 0 elevado a 1, 0. É importante lembrar também que todo número inteiro, diferente de 0, elevado a 0 é igual a 1. Assim, mais 9 elevado a 0 é igual a 1. Menos 6 elevado a 0 é igual a mais 1. Mesmo que o número seja negativo, elevado a 0 é igual a 1 positivo. Mais 4 elevado a 0 é igual a mais 1. Mas essa regra aqui tem uma exceção. 0 elevado a 0 não pode. Então, qualquer número elevado a 0 é 1 menos o próprio 0. 0 elevado a 0 nem é 0, nem é 1. Isso aqui não pode. Algumas propriedades da potenciação. Veja, quando eu tenho produtos de potência de mesma base, por exemplo, mais 5 elevado a 3 vezes mais 5 elevado a 6, eu posso então conservar a base, mais 5, e soma os expoentes. 3 mais 6 igual a 9. A base tem que ser a mesma e deve estar multiplicando. Então, conserva a base e soma-se os expoentes. Mesmo que a base seja negativa, por exemplo, menos 2 elevado a 4 vezes menos 2 elevado a 6, vezes menos 2 elevado a 5. Conserva a base e soma 4 mais 6, 10, mais 5, 15. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. Quando eu estou dividindo uma potência por outra, e a base é a mesma, conserva-se a base e subtrai os expoentes, o primeiro menos o segundo. Nesse caso, 5 menos 2, 3. Então, 6 elevado à quinta potência dividido por 6 elevado ao quadrado é igual a 6 elevado a 5 menos 2, ou seja, 6 elevado a 3. Aqui também, 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado menos 10 elevado a 8 dividido por menos 10 elevado a 3, conserva o menos 10 e subtrai os expoentes, o primeiro menos o segundo. 8 menos 3, 5, fica menos 10 elevado a 5. A próxima propriedade, a terceira, potência de uma potência. Quando eu tenho essa configuração aqui, por exemplo, 10 elevado a 2, tudo isso dentro aqui no colchete e elevado a 5. Então eu posso fazer 10 elevado a 2 vezes 5, eu multiplico os expoentes. 2 vezes 5 fica 10 elevado a 10. Menos 8 elevado a 3, depois elevado a 2, conserva a base, menos 8, e multiplico 3 vezes 2 igual a 6. Quarta propriedade,
potência de um produto, de um quociente. Então, se eu tenho, por exemplo, dentro de um colchete, mais 6 vezes menos 5, e o colchete está elevado a 2, eu posso então deixar mais 6 elevado a 2 vezes menos 5 elevado a 2. Então eu posso transformar a potência de um produto em um produto de potências. Também, se eu estiver dividindo, por exemplo, menos 10 dividido por 2 dentro de um colchete, e esse colchete elevado a 3, eu posso fazer menos 10 elevado a 3 dividido por mais 2 elevado a 3. Então eu posso transformar a potência de um quociente em um quociente de potências. Lembrando que, se daqui eu transformei nessa expressão, tem a volta. Eu posso pegar ela também e voltar e reescrevê-la dessa forma, assim como também nesse outro caso com a divisão. Uma potência de um quociente pode ser transformada num quociente de potências e tem a volta. Se eu tiver escrito dessa forma, posso reescrever dessa forma aqui. Elas são equivalentes, têm o mesmo valor. Uma observação importante aqui. Menos 2 elevado ao quadrado e, nesse caso aqui, menos 2 dentro de parêntese, e menos 2 elevado ao quadrado sem o menos 2 estar dentro de parêntese. Essas expressões são diferentes. Menos 2 dentro de parêntese ao quadrado é menos 2. Podemos pensar assim, quem é a base aqui? O expoente vai afetar quem? A base. Quem é a base? O parêntese. Então eu pego a base, menos 2 vezes menos 2, que dá igual a mais 4. Nesse outro caso, sem parêntese, quem é a base? O expoente afeta apenas a base, que é apenas o número 2. Não afeta o sinal de menos. Então, nesse caso, seria o quê? Menos a potência 2 vezes 2, que dá menos 4. Então, isso representa o oposto do quadrado do número 2. Se o quadrado do número 2 é 4, o oposto do quadrado do número 2 é menos 4. Sempre que o expoente é par, vamos ter essa situação. No entanto, se o expoente é ímpar, veja o que ocorre. Por exemplo, menos 2 elevado ao cubo. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá menos 8. E menos 2, sem o parêntese, elevado ao cubo. Nesse caso, o expoente afeta apenas o 2. Ficaria assim, menos 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, menos 8. Embora essas expressões tenham significados diferentes, no caso do expoente ímpar, os resultados obtidos são iguais. Nós temos agora, na página 68, algumas atividades. Acompanhem. Na página 68. Se o número x é inteiro negativo, o número x ao quadrado será inteiro positivo ou negativo? Então, se eu tenho um inteiro negativo ao quadrado, todo número elevado ao quadrado será positivo, mesmo que ele seja negativo. Sabe-se que o número a é inteiro negativo. O número expresso por a elevado a 3 será inteiro positivo ou negativo? Então, se ele é um número negativo, elevado ao cubo, a 3, seria isso.
menos A vezes menos A vezes menos A. Então, como eu tenho aqui 3 sinais negativos, o resultado aqui será negativo. O resultado será negativo. O próximo item pede para nós calcularmos aqui o valor de algumas potências. Mais 8 elevado ao quadrado, expoente par positivo, mais 64. Menos 8 elevado ao quadrado, expoente par também positivo, mais 64. Mais 8 elevado ao cubo. Isso vai dar então o mesmo sinal da base. Como a base é positiva, 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512. 512. Prosseguindo, menos 8 ao cubo. Expoente ímpar, o mesmo sinal da base. Se a base é negativa, aqui será então negativo, menos 512. Menos 1 elevado a 8, expoente par 8, então vai dar positivo, mais 1. Todo número elevado a zero, se a base é diferente de zero, dá igual a mais 1. Menos 100 elevado a zero é igual a 1. E menos 100 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, nesse caso, menos 100. Mais 1 elevado a 101, mais 1. Expoente positivo, expoente ímpar, resultado positivo. E menos 1 elevado a 101, expoente, melhor dizendo, ímpar, 101, o mesmo sinal da base. Positivo aqui, mais 1, o resultado será mais 1. Novamente, expoente ímpar, o mesmo sinal da base. Se a base é negativa, nesse caso, ficará menos 1. Mais 1 elevado a 100, sempre que o expoente é par, positivo. Nesse caso, mais 1. Menos 1 elevado a 100, expoente par, resultado positivo. Menos 10 elevado a sexta potência. Então, como o expoente é par, o resultado será positivo. E colocamos o número 1, seguido de 6 zeros. Isso representa, então, menos 10 elevado a 6 dá 1 milhão. Próximo item. Pede para aplicarmos as propriedades da potenciação. Então aqui eu tenho no item A, devemos reduzir a uma só potência usando as propriedades da potenciação. Nesse caso aqui, eu tenho menos 8 elevado a 5 vezes menos 8. Se não aparecer nenhum expoente, eu devo considerar que aqui é 1. Isso, portanto, será menos 8 elevado a. Como eu estou multiplicando, eu devo somar os expoentes. 5 mais 1, 6, mais 4, 10. Menos 8 elevado a 10. Nesse caso, potência de potência. Então, conserva a base, mais 2. E multiplica-se os expoentes. 6 vezes 2,
igual a 12. Nesse caso, menos 10 elevado a 9, dividido, eu tenho uma divisão por menos 10 elevado a 6. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. 9 menos 6, 3. E no item D, 9 vezes 9 elevado a 11, vezes 9 elevado a 8. Conserva-se a base mais 9 e soma-se os expoentes. Lembrando que como aqui não aparece nada, vale por 1. Fica 1 mais 11, 12, mais 8, 20. 9 elevado a 20. Aqui, menos 13 elevado a 20, dividido por menos 13 elevado a 14. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. 20 menos 14, 6. Nesse caso, potência de potência. Nessa configuração, conservamos a base mais 7 e multiplicamos os expoentes. 4 vezes 3, 12. Nesse caso, produto de potências. Conserva a base e soma-se os expoentes. 5 aqui em 1, mais 1, 6, mais 8, 14. Nesse caso, divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 7 menos 6, 1. Nesse caso, pode colocar o 1, ou se deixar sem colocar o 1, tem o mesmo significado, é o mesmo valor. Dando sequência aqui, nós temos na página 69 a raiz quadrada exata de números inteiros. Veja, quando eu tiro a raiz quadrada, por exemplo, do número 25, o resultado eu sei que é 5, porque quando eu pego 5 e elevo ao quadrado, eu volto para o 25. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. Então, 5 é a raiz quadrada de 25. Mas observe um detalhe. Quais são os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Mais 4 elevado ao quadrado dá mais 16. E menos 4 elevado ao quadrado também dá mais 16. Então, isso significaria dizer que a raiz quadrada de 16 são dois números, pode ser mais 4, ou a raiz quadrada de 16 pode ser também menos 4. Não. A raiz quadrada de um número é outro número positivo. Não é um número negativo. Então, a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo, que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Então, nesse caso, a raiz quadrada de mais 16 é mais 4. Então, a raiz quadrada de mais 16 é o número positivo mais 4, e indica-se assim. Observe que existe o oposto do número raiz de 16, é menos a raiz de 16. Observe que existe menos raiz quadrada de 16. O sinal de menos está fora da raiz. Isso aqui é menos 4. Isso aqui é um número inteiro. Pertence aos inteiros. É o oposto
da raiz quadrada de 16, mais a raiz quadrada de menos 16 de um número negativo, sinal de menos dentro da raiz. Isso aqui não pertence ao conjunto dos inteiros, não é um número inteiro. Então, nem sempre é possível determinarmos a raiz quadrada de um número inteiro. Por exemplo, a raiz quadrada de 10 é um número positivo, mas o resultado não vai ser um número inteiro. A raiz quadrada de menos 36. 36, a raiz quadrada de 36 é 6, mas de menos 36, de um número negativo, não estão definidos no conjunto dos números inteiros. Assim, vamos considerar aqui algumas atividades relacionadas com os números, com a raiz quadrada exata de números inteiros. Agora na página 69. Temos então aqui a primeira questão. Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25? Então, nesse caso, 5. De 64, 8. De menos 81 não pertence aos inteiros. Isso aqui não é um número inteiro. E a raiz quadrada de 1, sim, existe, é 1. Então a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo. No caso da raiz quadrada de 1, é o próprio número 1, assim como a raiz quadrada de 0 é o próprio 0. Essas são as exceções. Mas sempre que tirarmos a raiz quadrada de um número inteiro positivo, será outro número inteiro positivo, que multiplicado por ele mesmo dá o primeiro número. Agora, entre o item 2, entre os números raiz de 9, raiz de 25, de 37, raiz de 64 e de 80, quais não são números inteiros? Então, a raiz quadrada de 37 não será número inteiro, nem a raiz quadrada de 80. Próximo item, determine o valor de. Item 3, a raiz quadrada de 36. Existe, é inteiro, é o número 6. Menos a raiz quadrada de 64, o sinal de menos está fora da raiz. Aqui é menos 8. A raiz quadrada de 100. 10. Menos a raiz de 49, menos 7. De 400, 20. Menos a raiz quadrada de 900, menos 30. O sinal de menos está fora da raiz. De modo semelhante, menos a raiz quadrada de 2.500, menos 50. E de 144 é igual a 12. O item 4. Existe algum número inteiro que representa a raiz quadrada de menos 25? Resposta: não. Justifique. Justifique. Não existe em Z, no conjunto dos números inteiros, raiz quadrada de número negativo. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenha sido esclarecedora e que vocês continuem estudando, praticando as atividades que estão no livro didático de vocês, para que obtenham domínio sobre o assunto. Desejamos que vocês tenham então bons estudos e até a próxima aula.